Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Larissa Távora, enfermeira, consultora internacional em lactação. Então, sou uma IBCLC. Faço parte aqui, né, do time dos freios orais. Hoje ficou melhor, né, Aline? A vida é ruim, né? Assim, porque uma tem que ficar muda e a gente não gosta muito desse negócio de ficar muda, né? Mas tá tudo bem. A gente tá. Eu não sei se é um problema só nos freios orais, eu não sei qual é o problema. Mas, enfim, né? A Irma já introduziu aí que a gente vai falar do até quando esperar, né? Quando é o freio duvidoso. E daí entra muito no que ela falou agora da função, né, da fono, enfim, do papel. E, na verdade, a gente, né, entende muito e respeita muito o trabalho da fono e não caminhamos sem. E como também não caminhamos sem o trabalho da consultoria de amamentação, por exemplo, né? Então, a gente precisa, nesses casos também do freio duvidoso, com a avaliação do odontopediatra, avaliação da fono, mas também a avaliação dessa mamada, dessa amamentação, o quanto é importante para que a gente possa fazer ali o diagnóstico diferencial, né? Entender de fato se ainda, né, lá no bebê está impactando já na amamentação. Então, a consultoria também, como todos os outros profissionais, né, gente? Quando a gente fala de freios orais, não dá para só centralizar em um profissional. Isso a gente não tem resultado bom, né? Quando só um trabalha, só um vê, ou só o odontopediatra avalia e faz intervenção, ou só, né, a consultora de amamentação vai ver, ou só a fono. Então, sempre o trabalho interdisciplinar, o olhar, né? E sabendo respeitar qual é a função do outro, respeitar esse espaço. Assim a gente caminha, né? E a gente consegue trazer resultados muito melhores. Vou fechar agora, deixar a Irma falar, porque vai ter que ser assim. Lari, eu vou falar, mas eu vou discordar de você de um ponto. Eu acho que sem teste da linguinha positivo, eu acho que consultoria de amamentação tem que ter. Então, quantas vezes a gente recebe família muito angustiada e era só um manejo? Se eu não for consultora de amamentação, eu não sei oferecer isso, eu não sei prestar esse serviço. Então, independente de teste da linguinha, eu acho que a consultoria de amamentação tem que estar presente. Isso não é supérfluo, isso é necessidade. Eu falo que tem que fazer parte do enxoval, né? E eu acho que nós, como profissionais, que temos que divulgar também isso. Mas quando a gente tem vamos pensar no fluxograma, vamos direto ao assunto, pensar no fluxograma, inclusive, isso é um tópico muito importante, muito tocado nos nossos encontros ao vivo para discussão de casos, né? Então, quem ainda tem dúvida, quem ainda quer se inscrever, pode se inscrever, o link está na bio. Essa dúvida, né, até quando eu faço, esse último encontro, né, o de ontem, falou sobre isso, mostrou um freio que a gente acha que não tem, né, mas causador de dúvida. E eu costumo falar que enquanto tiver dúvida, quer dizer que a gente está sadio, quer dizer que a gente quer aprender. Porque se eu não tiver mais dúvida, tem alguma coisa errada, né? Então, indo direto ao ponto, a criança foi examinada, teve o teste da linguinha e o resultado foi duvidoso, tá? Então, aqui não estou colocando nenhum protocolo, nem outro, estou colocando que o resultado profissional viu um freio que não pode dizer naquele momento que está impactando alguma coisa, que está alterado. É um freio duvidoso. Quando acontece isso, a gente tem dúvida se esse freio vai causar problema ou não. E aí eu até deixei aqui o computador aberto para seguir direitinho o fluxograma do Ministério da Saúde, para a gente não passar, né, não comer bola em nenhum ponto. E aqui ele fala que é para a gente fazer um reteste com 30 dias. Então, esse é um ponto que a gente precisa tirar dúvida, né? Com 30 dias após a avaliação,
ou até 30 dias de vida. Aí, Lari, eu quero você, porque você tem essa experiência. Gente, a primeira pessoa que tem que entrar quando tem dúvida do freio é a consultoria de amamentação. Essa pessoa é importantíssima. É ela que vai dar o suporte para essa família e vai tentar de tudo. Depois vai vir fono, depois vai vir osteopata, depois vai vir pediatra junto. Na verdade, a gente não tem uma ordem nem de grandeza, nem de importância, nem de momento. A gente tem todo mundo trabalhando junto, né? Mas antes da gente pedir um reteste, mas eu quero ouvir a Lari, que a Lari tem vários casos assim, né, Lari? Que conseguiu, né? Que engrenou e que não. E aí a gente vai discutindo isso. E se vocês tiverem dúvida, vão falando, tá? Ai, gente, esse negócio de multa fica difícil, né? Mas, ó, é muito importante, né? É algo até lá no livro do Baxter, né? Que a gente devora, que é o Tongue Tie, do Baxter, Richard Baxter, que traz muito sobre isso, né? Sobre a importância da consultoria em amamentação no diagnóstico diferencial, né? Principalmente nos casos de freio duvidoso. Então, o manejo, ele é muito importante. E aí, uma vez, né, que a consultora experiente foi lá, avaliou, né? Porque tem até um post aqui dessa semana falando da importância da avaliação da cavidade oral também pela consultora de amamentação, né? Então, a gente não vai fazer diagnóstico, mas a gente precisa saber o que está alterado, o que é normal, né? Saber olhar aquilo ali, até para eu conversar com a família. Então, esse é um olhar muito importante da consultoria. Vai fazer todo o manejo, todos os ajustes, trazer estratégias para aquela família. Se tem dor, né? Se está sendo possível ou não amamentar direto ao seio, como que tá essa história, né? Então, a consultora vai ser essa peça aí super importante para que a gente possa limpar, né? Começar ali uma limpeza, vamos dizer assim, daquele caso, para que a gente entenda, bem, eu fiz todo a melhora aqui da pega, do posicionamento, do encaixe, a mãe está conseguindo reproduzir aquilo que eu trouxe como estratégia. E aí, né? Como é que tá agora? A queixa continua, né? Quais eram as queixas anteriores? O que melhorou após o ajuste? O que não melhorou? E isso vai ser muito importante para que a gente possa ir seguindo um fluxo, né? Então, nesse momento, se a consultora vê ali um freio, por exemplo, submucoso, que é aquele que a gente precisa fazer manobra, que a gente precisa. Tá baixo, gente? Eu tô de fone, pelo amor de Deus. Que a gente precisa fazer manobra, que a gente precisa, né, saber observar e saber avaliar, que é aquele que traz muita dúvida para todo mundo, no entanto, ele tem esse nome mesmo, de freio duvidoso. Então, a gente vai precisar ir limpando esse caso, olhando e colhendo essa história, né? E montando o nosso quebra-cabeça. Então, quando a gente fala de freio, né, alterado, tem vários tipos, mas principalmente o duvidoso, a gente precisa dessa montagem do quebra-cabeça, pecinha por pecinha, dialogando com os profissionais, né? Então, com o pediatra, com o odontopediatra, com a fono, né? Se eu observo alguma tensão naquela criança, eu, enquanto consultora, a consultora que está ali dentro do ambiente, né? Geralmente é a primeira que chega pelas queixas, né? Quando a gente fala de bebê. Então, é a primeira que chega. É aquela que vai precisar ter um olhar amplo do todo, né? Então, a gente precisa saber um pouquinho o que é, né? Uma tensão corporal, o que é uma simetria, o que é, né, um torcicolo, o que está acontecendo. Não que eu vou fazer diagnóstico de nada disso, mas eu preciso saber, né? Eu preciso saber da avaliação da cavidade oral, eu preciso saber de como essa língua precisa se movimentar, né? Então, para que eu possa, e na maioria das vezes, né, Irma, é a consultora que vai estar ali encaminhando, né, e pedindo, opa, preciso de ajuda daquele outro profissional, então vou mandar para fono, vou mandar para fisioterapeuta, vou mandar para odontopediatra, enfim, quem vai estar somando comigo naquele caso, para que a gente possa juntas também tomar ali a melhor decisão no melhor momento para aquela família.
Agora, sobre esse fluxograma, né, do Ministério, onde diz em 30 dias, né, a gente também, foi uma pergunta que a gente fez até para a doutora Roberta Martinelli, sobre isso. E se a mãe, né, foi ali, é um freio duvidoso, mas com 10 dias a mãe está com queixa, a mãe, né, fez todo um manejo, a gente foi lá, fez a consultoria, fez todo o manejo, mas ali, 10, 15 dias, essa queixa continua. Após manejo, após limpar esse caso, eu só vou reavaliar essa criança lá com 30 dias? Será que do 15º a mais 15 dias, como vai estar esse cenário? Como vai estar essa produção de leite? Como vai estar, né, o emocional dessa família? Então, são tantas coisas envolvidas que é muito importante que a gente possa não ficar engessado, mas ter pensamento crítico em cima de cada caso, né? Eu fiz hoje uma live, a pessoa, segunda live do dia, na Liga Aleitamento Brasil, falando sobre a calibração da produção de leite. Então, esse é um ponto que nós precisamos ficar super atentas, porque a produção de leite, ela é calibrada na primeira semana, então é crucial. E as 6 primeiras semanas é muito importante, porque é o que vai determinar o volume, né? Lá dos 3, 6 meses é o que foi determinado aqui no início. Então, quando a gente fala sobre dificuldade na amamentação relacionada, né, com uma anquiloglossia, né, eu preciso olhar para esse todo e não comer bola, né? Vou abrir para a Irma, porque ela está ali já, ó. Mas é exatamente isso. E quando você falou que a gente perguntou para a Roberta, e ela orienta as famílias, né? Que se tiver problema na amamentação, não é para guardar 30 dias, não é para esperar 30 dias. Então, a gente precisa entender o contexto, como se dá isso. E em cada cenário. Tem gente que tem um acompanhamento de perto, que consegue. A gente tem várias alunas do DFO que contam todo o cenário que elas têm, que elas não têm equipe, elas não têm para quem indicar. E aí a gente vai levando o mínimo que essa pessoa possa fazer para acolher essa família, né? E aí depois construir equipes. E isso é muito lindo no DFO. Então, quando a gente fala DFO, gente, para quem não conhece, é o curso Desvendando os Freios Orais, tá? Porque a gente está falando DFO aqui para resumir, né? Para falar sobre ele. E quem, de novo, que eu já vi aqui que perguntou, o link está na bio. Ô, Lari, eu vou responder alguma coisa aqui. O fluxograma, depois eu posso até mandar alguma coisa que eu vou pedir para a gente pensar nisso. Sobre exame, a gente fala que o exame do teste da linguinha é rápido, é indolor, é simples, tem um custo baixíssimo, né? Se tiver o custo do profissional, do material, do papel para anotar e a caneta para colocar, mas luva, né? Essas coisas. Só que não é tão simples, a gente precisa de uma capacitação. O que é uma capacitação, né? É você saber fazer, independente do protocolo que você esteja usando, mas principalmente a manobra, que é importante para fazer. E é importante a gente, além de fazer esse protocolo, esse teste, a gente saber orientar as famílias. Então, a gente sabe que a gente avançou muito, mas a gente sabe que a gente precisa agora ver as falhas, o que a gente ainda tem que melhorar. E uma dessas um dos itens, a capacitação e a orientação, principalmente o duvidoso. Então, quando a Lari falou do freio submucoso, além do submucoso, para quem está aqui, que está ouvindo isso pela primeira vez, só tá, nossa, que viagem é essa, gente? Que freio é esse do submucoso? Assim, gente, é porque tem muita variabilidade. Então, tem muita variação de anatomia. Mas tem freio que não é submucoso, mas ele é elástico e a gente fica na dúvida se isso vai impactar ou não. Isso também causa dúvida. Então, para a gente não ficar, como eu coloquei no stories, no achismo, eu não sei, eu acho que não vai dar nada, eu acho que vai dar alguma coisa. A gente tem um protocolo para seguir. E aí, eu acho que o teste da linguinha não é só uma olhadinha.
tá? O teste da linguinha, a gente precisa observar a criança dormindo, a criança chorando, movimentando mais uma vez. É importante a gente ter ou um vídeo ou ver essa criança chorando. O que acham do Ministério indicando chupeta pós-neonatomia? Eu não sei, eu não sei, eu não vi isso. Eu quero que você, depois se você quiser mandar pelo direct, você pode mandar, tá? Porque, gente, esse assunto é um assunto que a gente estuda há um tempo e a gente às vezes vê coisa chegando mirabolante, tá? E aí, a Malu, acho que a Malu Faria me pergunta, e você, como odontopediatra, o que acha da Boped ser contra o teste da linguinha nas maternidades? O que eu vejo muito, o que eu ouço e o que eu ouvi, inclusive no mestrado, é que a preocupação é dar um resultado de alterado e indicar imediatamente uma frenotomia. Não é em si o teste da linguinha, mas o que isso pode repercutir. A nossa preocupação como freios orais, como equipe, que a gente tem o curso e que atende as alunas, é passar a responsabilidade e a competência, a segurança de fazer o diagnóstico. Quando você tem um diagnóstico bem feito, um protocolo bem feito, uma interdisciplinaridade, se você tiver dúvida, você tem com quem contar, você não vai indicar, você não vai fazer sobretratamento, porque você não vai sair indicando. E na dúvida, não se opera. Isso é um item entre nós. Então, não é como odontopediatra em si que eu vou ser contra a Boped, não é isso. A minha vivência clínica, desde que eu comecei a estudar esse item do teste da linguinha, me comprova o contrário, me comprova que é muito importante esse teste. E ainda podemos não ter evidência aqui no nosso país, mas no mundo a gente tem. E se a gente procurar, a gente vai ver estudos bem elaborados, sim, que mostram isso. A gente tem muito que avançar na ciência e talvez por precaução a Boped se preocupa de que saiam resultados alterados e que a gente indique imediatamente a cirurgia. Então eu acho que a gente precisa ter esse cuidado. Aqui nesse perfil e no nosso curso, a gente não está para criar embate, para aumentar mais a treta, a gente já tem muito. O que a gente quer é capacitar os profissionais que saibam diagnosticar. Ponto. E diagnóstico não é fácil. Por isso que a gente está trazendo isso. Até quando esperar? Ah, beleza, diagnostiquei. Não sei se esse freio vai dar problema. O que tem que ser feito? Gente, em primeiro lugar, ponto. Consultoria de amamentação, vai tocar no assunto com o pediatra e vai chamar uma fono. Beleza, às vezes vai até para osteopata, lá ele já mandou para melhorar, né? Então, assim, a gente quer criar modos e dar ferramentas e trazer conhecimento para que a gente não tenha medo de ajudar as famílias. É por isso que a gente está aqui. E como que a gente vai fazer isso? Eu não tenho braço para ir para o Maranhão, eu não tenho braço para... Falei com uma moça agora de Goiânia. A gente não dá. Aluna do Xingu. Tem aluna de Pará, não é? São Félix do Xingu, eu acho, a cidade. Portugal, Espanha, né? A gente tá um suspenso. É isso aí. Tá chegando no mundo. Mas é porque esse olhar nosso cuidadoso, né, Lari? Da gente trazer o diagnóstico. E outra, eu acho que a gente está... quando vem essa palavra duvidoso, né, e a gente fala, mas o que eu vou fazer? O que eu vou falar para a família? Você vai falar para a família que esse freio, você não sabe se vai impactar a função da língua. E que a língua é importante para a amamentação. Mas que eles observem. Gente, eu não sabia se a amamentação estava legal ou não. Eu, como mãe, eu olhava, gente, não sabia. Por que a gente pede para a consultoria de amamentação? Por causa disso. Porque ela vai dizer se está legal ou se não está legal, né? Então, assim, quando a gente está aqui falando sobre o que a gente pensa em casos de freios duvidosos, é porque esse número de resultados está aumentando. E a gente está vendo famílias e profissionais, às vezes, né,
com uma... Famílias ficam meio perdidas mesmo, tá? Chega perdida, não sabe o que faz. E os profissionais não estão sabendo que caminho que tem que ir. Ah, mas agora tem que ter uma peregrinação. Não tem que ter peregrinação. Tem uma ordem que eu, em primeiro lugar, de novo, consultoria de amamentação. Eu acho que essa pessoa é importante. E seguindo tudo que tem que ser feito, a coisa não evoluiu, tem que fazer um reteste. Porque hoje nós sabemos. Eu fico pensando, Lari, quando a gente avançou em vacinas, em medicamentos, essas coisas todas, o quanto que não demorou para a gente conseguir isso, né? Eu sei que eu estou falando de procedimentos cirúrgicos em criança, né? Talvez em recém-nascido. E por isso que a nossa preocupação em trazer um diagnóstico. Por isso que no nosso curso a gente bate tanto no diagnóstico. E que é incrível quando a gente faz aquela discussão de casos e a gente vê a quantidade de dúvida. Então aqui nesse perfil e no curso, a gente fala que não tem pergunta boba, nem pergunta óbvia. Não existe, porque é causador de dúvida, né? Quer falar um pouquinho? Senão eu falo muito. Tá ótimo, amiga, tá ótimo. Aqui teve uma pergunta que já passou, né? Mas falando sobre, então, reavaliação faz em quanto tempo? Né, que a gente falou aqui, eu vou voltar só um pouquinho para essa pergunta que eu acho que é muito importante de ninguém sair daqui com essa dúvida. Pelo fluxo do Ministério, seria 30 dias. Mas a própria Roberta trouxe a reflexão de se a gente já fez os ajustes, no caso de um freio duvidoso. Já fizemos todo o manejo da amamentação, né? A família já aplicou aquilo ali no dia a dia. E ainda mantém a queixa, a gente precisa reavaliar naquele momento, tá? E não esperar, porque eu vi que a nossa parceira maravilhosa, Fernanda Catarina, tá por aqui. Ela até botou um não, né? Não espera. Porque se não espera, ela até botou também, perde a amamentação. Perde a amamentação. Então, a gente precisa ter esse cuidado de, no momento que após eu ter feito, eu limpado o caso, e eu não tô tendo resultado, eu tô vendo o impacto na amamentação, eu preciso reavaliar, né, com fono de preferência, né? A gente sabe que a gente tem aluna de tudo quanto é canto, né? De tudo quanto é realidade, profissionais do SUS, profissionais do particular, e a gente pensa, né? Isso tem sido muito grandioso dentro do nosso curso, essa troca, né? E de tentar ajudar, né? Então, profissionais do SUS que vão montando, conseguindo ali recrutar suas equipes, fazer um melhor para o serviço, né? E tem sido muito lindo todo esse trajeto dessa construção que é junto, né, que a gente faz, todo mundo ali de mão dada e um trocando com o outro, e a gente cresce muito junto. Então, esse é o pensamento, né? Ah, mas eu não tenho fono, então tá bom. Então, você não tem fono, o que a gente pode olhar para aquilo ali, né? Ou chamar algum profissional fono da cidade, do lugar, para a gente estudar junto, para a gente se debruçar em cima daquele caso, né? Então, a gente vai pensando, né, nisso, mas tá impactando depois do manejo, o fono vai olhar. Olhou a função, tá impactando, a gente vai olhar para essa língua, né? Vai encaminhar para um procedimento, né? Então não vai esperar lá na frente, porque senão a gente pode perder essa amamentação. A Gabriela maravilhosa, que é a nossa parceira fono, muito maravilhosa, dá até o quê? Dá vontade. Entra, Gabriela! Vamos ficar os três aqui, ó. Temos que ter muito cuidado no excesso de teste terapêutico das fonos, nos duvidosos. Ai, olha, gente, muito maravilhosa, né? Mães relatam que ficam 8, 10 sessões e não resolve. Falta preparo até de fono. Gente, a Gabriela é fono. Ó, não sou eu que falei, tá? Não fui eu. Quer falar? Ô, Lari, vamos convidar a Gabriela. Gabriela, você consegue entrar? Entra aí. Pede a participação aí que eu já sei. Se você estiver de pijama, jantando, você está super bem aqui. Então, pede aí a participação que eu te recebo. Peraí. Isso que a Gabriela falou é tão importante, né, Irma? Porque, gente, 8, 10 sessões para algo, né? Assim, isso não é teste terapêutico, né? Vou deixar a Gabriela falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é
Ih, caiu. Ai, caiu. Eu ia falar, olha quem entrou. Ai, Ó, gente. enquanto ela tá vindo, eu acho que é isso mesmo, Lari. Essa importância, né? Até de. Eu sempre conversei com a Lari, né? Eu falei, Lari, isso me preocupa tanto até quando a gente vai esperar. Sabe por que que me preocupa? Além do tempo, né? Me preocupa que, principalmente os posteriores, quando você faz a cirurgia, para ter uma terapia pós-freno, a gente vê mais impacto, a gente vê mais demora, sabe? E por isso que é esse cuidado que a gente está tendo de saber esse momento, de ter esse protocolo para passar, né? Então, assim, quando a gente vê que sobre se está na mamadeira já, se vai voltar para mamada, né, para o aleitamento materno exclusivo, lá depois pode conversar, gente, mas é cada cenário, né? Você tem que estudar cada família, né? Mas eu acho muito importante a gente não prometer, pelo contrário, dizer a realidade com muito jeito, acolher essa família, mas a Lari fala que a gente não pode querer mais que a família, né? Porque também é demais, né? Mas deixa eu ver a Gabriela. Eu aceitei aqui, vamos ver. Ai, gente, tô doida pra te falar sobre o teste terapêutico. Acho que agora vai. Gabriela. Pronto, entrei. Olha, Gente, olha gente. só. Esse Isso aqui negócio não é... foi combinado. Não Isso foi aqui não foi combinado. combinado. Eu cheguei de intrometida, eu tô me metendo na live. Estou amando essa intromissão, minha filha. Seja muito Gabi, bem-vinda. fala pra gente sobre isso do teste terapêutico de 8, 10 sessões. Você sendo fono, né? Então, eu tô falando isso porque eu vejo duas questões, pelo menos aqui. Tá travando. Irma, desliga esse microfone. O que eu vejo aqui, que acontece muito, eu faço muito atendimento online e aqui mesmo em Vitória. Às vezes tem mães que relatam o seguinte: nos duvidosos, ó, o freio deu duvidoso, e aí me mandaram para fono para fazer teste terapêutico. E aí tem mãe que fala que fez 8, 10 sessões e não vê evolução nenhuma. E aí, assim, a gente realmente tem que alertar sobre o cuidado, que terapia não é uma coisa eterna, principalmente em bebê, que a gente tem resposta muito rápida. Então, fez uma sessão, fez duas, não tá indo, é hora de realmente repensar a questão da cirurgia. Não tem que segurar essa mãe 8, 10 sessões, né, meses ali com o bebê, que realmente a gente perde muito tempo e realmente a gente pode perder, às vezes, o aleitamento. Né? É muito complicado. E uma outra coisa que tem acontecido muito aqui. Colocam um teste da linguinha normal na maternidade e aí eles escrevem avaliar. Então, os pais ficam muito perdidos, né? Ah, é normal, é duvidoso, é alterado, é o quê? Eles só escrevem assim, deu normal, mas é bom acompanhar com fono. Ou é bom... Então, assim, é a insegurança da avaliação dos profissionais, né? Não tem uma clareza, até mesmo para explicar para as famílias, que os pais ficam muito perdidos, não sabem o que fazer. Então, são essas duas situações que mais acontecem aqui. Perfeito, Gabi. E aqui, eu acho que no Brasil inteiro. Gente, a Aline entrou. A gente vai ter que botar duas fonos aqui, ó. A Aline entrou também. Olha, deixa eu contar para vocês. A gente tem a Aline, né, fono no nosso time maravilhosa. E a Gabi, a gente vai ter aula ao vivo com a Gabi em novembro também, agora. Que é convidada, né, professora convidada do nosso curso Desvendando os Freios Orais, que também tem feito um trabalho lindíssimo em relação, né, ao diagnóstico, o tratamento, né, o pós-frenotomia, que é algo que ainda tem, né, muita dúvida. E, gente, e é para ter mesmo, né? A gente não tem consenso sobre nada disso ainda.
né? E por isso que é uma construção, né? Mas ter esse pensamento crítico em cima de um teste terapêutico, né? Então, assim, se você fez ali, né, uma terapia numa criança e não está mantendo, né? A criança não está dando conta de manter, é porque tem alguma coisa ali que não está funcionando bem. Então, a gente precisa ter esse pensamento, e foi muito bom a Gabi pontuar aqui no chat e a gente convidar ela para entrar, para que a gente, né? E é tão bom ouvir uma fono, né? E uma fono falar que também outras fonos, porque isso, outras consultoras precisam mergulhar, estudar sobre o assunto, outras odontopediatras, outras fonos, para que a gente possa, de fato, oferecer uma qualidade, né, melhor na assistência, que a gente está muito ali, né? A gente atende isso todo dia, né? Eu atendo a amamentação todo dia e eu preciso saber sobre freios, né? Porque não dá para eu fazer uma consultoria sem saber sobre isso, né? Então, maravilhoso, Gabi. Eu acho assim que, né, porque eu tô com vocês aqui, vocês sabem que eu já falei isso para vocês, que eu acho esse curso fantástico, porque a gente sabe que muitas vezes não está no manejo, às vezes realmente tem um duvidoso que não é a língua, pode ser uma tensão do bebê, aí entra o osteopata. Então, a importância do profissional ter esse olhar, né, do bebê como um todo, e realmente, a gente, lógico que a língua é o principal que a gente está avaliando, mas a gente precisa saber avaliar o bebê como um todo. Eu estava conversando até com uma amiga minha fono essa semana, a Lu, e a gente estava conversando, eu falei, Lu, às vezes a gente mexe um pouco no bebê, nas tensões, né, em cintura escapular, a gente solta umas tensões e o bebê melhora. Ela falou, realmente, o bebê melhora e às vezes realmente quando é um duvidoso, aí a gente já tira dúvida. Então não precisa, o teste, e assim, a gente tem que ter muita clareza no teste terapêutico, que o teste terapêutico não é aquele, porque tem muito aqui na internet, né, de você tirar a tensão de assoalho de boca de bebê. E isso para mim não é teste terapêutico, né? E eu nem faço, e é realmente você melhorar a função. Então, realmente, se você tira as tensões, não melhora a função nenhuma, aí é hora de repensar e de encaminhar para a cirurgia, sem ficar prendendo essa mãe e esse bebê. Então, vou prender vocês, meninas. Vou lá. Obrigada! Obrigada! Um beijo. Beijo. Aline, eu vi que a Aline tá por aí, a Aline Souza. Cadê? Eu tô procurando. Eu não sei, a Aline, se falar, manda um oi. A gente teve uma pergunta que se a Aline estiver aqui, se ela puder, né, também, porque a gente pega as pessoas assim de surpresa, entendeu? Mas se puder, teve uma pergunta que eu achei muito legal, falando qual é o impacto, né? Como perceber que a criança tem 6 meses, está na introdução alimentar e parece que foi diagnosticado agora, então quais seriam assim os sinais, né, de um impacto na introdução alimentar do freio duvidoso. Mas aí, não sei se a Aline está por aí. Eu vi a Aline entrar, mas não sei se a Aline já saiu. Ai, gente. Ó, tem alguém aqui, peraí. Moro nos Estados Unidos e aqui é tão diferente a assistência. Inclusive, ontem voltamos na consulta com o otorrino. Ele disse que está tudo bem, mas com 1 ano e 1 mês ainda tem o formatinho do coração. Não tá seu nome aqui, né? Tá Americano do Coração. Mas o seu filho, né, já fez o procedimento e tem o formato do coração? É isso ou não? Qualquer coisa, bota aqui no chat pra gente saber. A gente tem uma assistência, a gente tem referências até nos Estados Unidos, que é muito bom, né? Um otorrino aí que faz um trabalho maravilhoso, que a gente gosta muito de ler, né, coisas dele, ver os trabalhos dele. Aqui uma pergunta de quem pode diagnosticar o frênulo alterado, Tatiane? Profissional capacitado, né, que tenha segurança, que saiba fazer, enfim. A própria doutora Roberta Martinelli tem o curso do protocolo, né, do teste da linguinha, enfim. Já fez o procedimento desde 1 semana e tem o formato de coração na ponta. Vou deixar a Irma falar sobre isso. Pelo que eu entendi, a língua ainda tem formato de coração, não é a fenda, né? Tem um formatinho de coração, não é a fenda na ponta. Mas, enfim, o que eu acho que a gente precisa ele tem 1 ano, eu acredito que deve ter sido feito
Ah, ele fez com 1 semana de vida, é isso? Só para eu entender o contexto. Então, assim, quando a gente fala que a odontopediatria, a atuação do odontopediatra ou do otorrino, quer dizer, a cirurgia é um passo para resolver a anquilossia, é que muitas vezes a gente faz a cirurgia, corre tudo bem. Você coloca para mamar e tudo funciona bem. Mas tem vezes que não, que tem outros impactos e que a criança vai precisar. Então, o nosso protocolo atual aqui dos freios orais é a gente pedir uma avaliação da fono. Ela vai dizer se precisa estímulo, se precisa de terapia, quanto tempo. Então, isso fica a cargo dela. A gente vê essa criança no pós-operatório, mas quem vai dizer se função está alterada é a fono. Então, muitas vezes a gente faz a cirurgia, eu não sei se ele teve acompanhamento fonoaudiológico, que seria o ideal. A língua são 6 pares de músculo, não é uma coisa inteira, sozinha. Então, tem músculo intrínseco, extrínseco, que talvez precise de mais estímulo, menos estímulo. E quem vai dizer isso, gente, é a fono. Não é o cirurgião, independente se é odontopediatra ou se é otorrino. Eu te aconselho a procurar fonoaudióloga, porque se tem alteração na forma, talvez possa impactar na função. Então, pede para uma fono avaliar, para fazer esse diagnóstico, se realmente está tudo bem. Porque pode ter uma forma sim, e de repente está funcionando bem. Mas aí quem vai falar? A fonoaudióloga, né? Eu não vi aqui exatamente é o que eu estou lutando aqui. Ele tinha torcicolo também. Então, aí a gente fala desses profissionais que têm que atuar, o pessoal fica reclamando que é peregrinação. Não é. Porque a fono não vai cuidar do torcicolo. Quem vai cuidar do torcicolo? Fisioterapeuta ou osteopata. E quem vai cuidar da função da língua? Não é o osteopata nem o fisioterapeuta. É a fono. Né? Então, eu acho que você precisa, não sei se fez essa avaliação com o fisioterapeuta, osteopata, de preferência com um olhar, né, de pediatria, de preferência pediátrico, e com a fono, né? Às vezes não faz a reabilitação após a cirurgia. Sim, a maioria. E isso, gente, é sim um protocolo, dependendo de onde você esteja, como a gente aprendeu, que era fazer cirurgia e botar no peito para mamar. Se desse um problema, a gente fazia terapia. Mas, dependendo do cenário, que não tem um acompanhamento direto, a gente pede, porque a gente tem dias importantíssimos pós-cirurgia que vão garantir ou não esse sucesso. Então, quando vocês pensam já em cirurgia, já pensa na aderência. A aderência não é um problema quando você põe para funcionar bem. E só quem pode entender da função de novo é a fono. Então, a gente pede sempre uma avaliação, né? Eu não vi a Aline de novo, não, tá? Mas aqui é todo um... Eu tô querendo te ajudar, americano no coração. Põe aí teu nome para eu não ficar falando americano no coração. Ela botou a Patrícia. Patrícia, desculpa, eu não vi. Patrícia, então, mas aqui é todo um o que, Jesus? Vamos ver, vai falando aqui com a gente, vai conversando aqui com a gente. Teve mais gente aqui falando. Vamos lá para não deixar ninguém sem resposta. Tem uma aqui, G Portugal, falou... Cadê, Gabriela? Não tá aí não? De novo, Gabriela? Aqui, deixa eu comentar sobre esse aqui que a G Portugal botou, que no último congresso de fono foi falado sobre não ter estudo suficiente e que fazer reabilitação depois seja eficiente. O que vocês pensam? Você quer responder essa? Eu vou responder como odontopediatra, minha vivência clínica, né? E o que a gente vê de resultado. A gente tem um cuidado especial de terapia que não cause aversão oral. Eu acho que isso é bem importante. A gente não faz massagem na ferida cirúrgica. Muito pouco caso a Aline pede para fazer o alongamento na lateral, muito pouco, quando ela vê. Mas a gente quer que a língua funcione e com menos introdução possível na cavidade oral. Esse é o nosso critério. Mas
o resultado que a gente teve quando alterou esse protocolo. Quando eu falo que a gente alterou o protocolo, é porque cada uma atende no seu consultório, mas a gente se indica e a gente tem muito paciente em comum. E aí a gente decide juntas, olha, acho que é melhor a gente mudar isso aqui e tal. Mas já tem 1 ano e pouco, quase 2 anos, que a gente alterou e a gente está tendo um resultado muito bom. Sucesso, quando a gente fala sucesso, também é um sucesso que depende, né? Depende de muitos fatores. E o que é sucesso para um, o que é sucesso para outro? Mas eu acho que a gente tem resultado muito melhor depois que a gente pediu, no mínimo, uma avaliação com a fonoaudiologia. A gente Eu quero precisa. falar um pouquinho sobre isso, né? Que se puder desligar o seu áudio que fica muito barulho. O que acontece, gente? De fato, a gente não tem uma pesquisa científica robusta, né, sobre esse pós, né, e nem sobre o freio duvidoso, né? É algo que a gente vem construindo e claro, né, a gente sabe que evidências científicas são muito importantes, mas que também a prática clínica robusta, né, é que às vezes a gente tem muitas limitações para fazer estudo, principalmente em bebê, né, de adesão. Então, assim, é complicado também fazer um estudo de acompanhamento, né, longitudinal, enfim. Mas o que acontece? A gente, quando pensa, né, no movimento da língua, né, em como que ela vinha trabalhando, em como agora, né, liberada, como que ela vai trabalhar, e aí a gente tenta pensar um pouquinho, vamos dizer, se você quebra um braço, né, imobilizou o braço, você faz depois, né, se você ficar um tempo com esse membro imobilizado, você vai precisar fazer uma reabilitação, certo? Então, você vai precisar voltar aqueles movimentos, saber como que aquela musculatura precisa trabalhar. Então, quando a gente pensa na língua, que quando ela está com movimento restrito, ela está fazendo movimentos, eu gosto de dizer do jeitinho brasileiro, né? Sempre dando um jeitinho para fazer. E que às vezes as coisas vão acontecendo por uma adaptação, né? E não por uma função adequada. E aí que a gente precisa olhar para isso não como algo engessado, né? Mais uma vez, assim, a gente está em construção e quem está ali com a mão na massa, a gente trabalhando, atendendo muitos casos, né? Ele vai tendo ali uma prática, né? E observando. A gente também, há uns 2 anos atrás, a gente não tinha esse fluxo de ter avaliação do pós-operatório com a fono. Tá? Talvez as nossas primeiras alunas não tenham recebido nem essa orientação, né? A nossa primeira turma, graças a Deus a gente está na 6ª, dessa tão importância da fono. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui para aprender. E olhar para o que a gente tinha como conduta e falar assim, cara, isso aqui pode melhorar. Se eu posso melhorar, por que eu não vou melhorar, né? Então, a gente começou, né? A gente teve um caso, assim, que foi que a gente falou, vamos reavaliar isso, vamos repensar. Eu falei, irmã, o que aconteceu? Eu fiquei desesperada na casa da família que eu fui depois. Eu falei assim, irmã, a gente não pode ser só eu, consultora, botando a criança para mamar. Não vamos pagar para ver. Vamos pedir uma avaliação da fono para que ela deu o aval, assim, ó. Mamar é maravilhoso, botar no peito, mas se essa criança vinha mamando compensado, será que automaticamente, como um passe de mágica, após liberação cirúrgica daquela anatomia ali alterada, será que essa língua vai funcionar adequadamente? Quando você tira um braço imobilizado por 1 mês, 2 meses, ele funciona como passe de mágica? Então, a gente começou a olhar para isso e começamos, olha, tudo bem, a gente vai pôr no peito, mas a fono vai passar pela fono para fazer uma avaliação. E quem vai dizer se essa função já está adequada após o procedimento ou não, ou precisa fazer 1, 2, 3 sessões, é a fonoaudióloga. Não sou eu.
Então, gente, esse é um trabalho interdisciplinar. Eu respeitando o trabalho do outro profissional, né? Então, sem essa... às vezes é algo muito pontual, né? 1, 2 sessões, movimentou, opa, já viu? Alta. Agora, se a gente retarda isso, não vai ser 1, 2, 3 sessões, né? Eu vou precisar de mais tempo para reabilitar. De fato, então, assim, a reabilitação não tem nada robusto dizendo, não tem protocolo, olha, é assim, 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 assado, não tem. O que a gente pensa é no movimento que a língua precisa fazer, né? Quais são os movimentos que a língua precisa fazer? Essa é a reabilitação, vamos dizer assim. Eu movimentar um membro, um órgão, enfim, que estava imobilizado, vamos dizer assim, trabalhando de uma forma compensada. Ai, gente, a Fono falou que foi brilhante, tô até aqui, ó, mas, entendeu? Então, é esse o pensamento, sabe, gente? A gente sabe que tem muito ainda para ser escrito, muito para ser estudado, mas a gente também não pode ficar no lugar de, não tem, então eu não vou fazer. Não tem, então eu não vou olhar para isso. Não tem, então eu não vou. Se eu estou vendo um resultado melhor, por que eu vou, né? Não vou fazer. Então, esse é o pensamento que muito carinhoso que a gente tem em respeito todas as opiniões também, né? A gente nunca vai falar, apontar o dedo se está certo ou se está errado, mas o que a gente traz é a nossa vivência, o que a gente vê de resultado, que graças a Deus é bom, né? E que, enfim, a gente fica muito feliz de ver o resultado das famílias, é o que nos move todos os dias, de falar com vocês, né? De ter um curso, ver esse resultado com as famílias e querer que mais famílias também tenham esses resultados, né? Então, é sobre isso, tá? Não sei se a irmã quer acrescentar mais alguma coisa. Não, eu estou pensando aqui o quanto que é impactante você fazer um curso, um estudo, vamos pensar randomizado, de uma criança que, agora estou falando com um profissional que a Gabriela desabafou, eu também vou desabafar. O quanto que você vai falar para essa família, precisa de anquiloglosia, ou precisa de cirurgia, é um caso de anquiloglosia. Aí a família vai decidir, não quero fazer. Beleza, então você vai acompanhar. Então quem fez cirurgia e quem não fez cirurgia por uma escolha, uma decisão da família. Mas é completamente diferente quando você vai fazer um estudo para saber se precisa, comparando 2 grupos, né? Se esse grupo que você fez o exercício, que você fez a habilitação, eu falo habilitação porque as fonos falam que essa língua nunca mexeu direito, né? Então vai habilitar, né? Se você vai observar esse grupo que recebeu a terapia e o outro grupo que fez a cirurgia não recebeu a terapia, o que essa criança vai perder? Porque são aqueles dias iniciais e sim, a gente pode perder a amamentação, sim. Entendeu o que eu tô falando? Então, assim, a gente tem dificuldades, principalmente no nosso país, né, de elaborar estudos. O que a gente precisa entender é que hoje a gente tem muita informação, né? E aí a gente acaba não formando o que você vai fazer na tua prática clínica. Então, eu acho que é bem importante a gente ter pessoas, né, que você ou troque ou construa. Eu, quando comecei a trabalhar com isso, eu procurei pessoas que eu achei e que acho que são sérias para trocar via Instagram. Eu vou ter a honra de estar com elas no congresso de amamentação e eu fui muito bem recebida e a gente trocou. Qual a tua experiência de cirurgia? O que você achou? E a gente ainda troca porque a gente tem que crescer, porque a gente sabe disso. Mas a gente, mesmo que não tenha estudo, eu acho que a gente é da teoria e da prática, do menos é mais, mas não deixar de fazer. Então é quase o que o Saramago falava, assim, sem pressa, mas não vamos perder tempo. A gente precisa oferecer qualidade de vida. É muito difícil de medir qualidade de vida, eu sei disso. Mas é muito diferente quando aquela família entra no teu consultório falando, doutora, é outra criança. Minha filha está relaxada, minha filha está mamando melhor. E isso com resultados. E a gente não tem resultado de um mês, a gente já tem resultados de muito tempo que a gente está trabalhando. A gente vai colocar isso em artigos e aí a gente vai mostrar
Mas até o artigo sair, o que eu vou oferecer para essa família que entra no meu consultório e diz assim, olha, como não tem evidência científica, eu acho muito importante a gente só fazer cirurgia, depois só no peito. E isso não está de acordo com o que a gente pensa, a gente faz o menos. Inclusive isso em todas as técnicas, né? Quanto menos você invadir, melhor. Quanto menos você acessar, melhor. A gente vai observar, mas não deixar de realizar. E aí a gente troca. E quanta gente bacana que a gente conhece. Por isso que a gente faz esses convidados. Gabriela, a gente traz nutricionista. Eu vou dar aqui o relato, ela não está aqui, mas ela vai fazer uma aula com a gente, que é uma nutricionista aqui de Niterói, a Michele Barrella, em que ela levou caso, ela falou, você tem como me mandar fotos, artigos? Ela levou para estudantes de pós-graduação de nutrição que também nunca ouviram falar de anquiloglossia, que tivesse tanta alteração na mastigação, na nutrição, que desse problema. Então, gente, será que a gente está enxergando demais? Não, a gente está mostrando com resultados positivos que a gente está tendo sucesso com esses protocolos. Então, por isso que a gente vem aqui para tirar as dúvidas, né? Lari, eu falei demais, a gente falou que ia ser rápida. Toda vez a Lari mandou um áudio, você é rapidinho, né? 30 minutos. Olha, gente, deixa eu contar para vocês. A gente fala isso na live, a gente fala isso nos encontros ao vivo do nosso curso, Desvendando os Primeiros Horários, né? Aí ontem, gente, que galera boa que estava ontem no encontro. Olha, tiveram 2 casos. Uma de uma criança mais velha ontem, que foi fantástico, e um bebê, né? E ontem, o que vale, né, Irma? Quando vem pessoas, né? Agora a gente não tem só uma turma fechada. Você ficou muda. Tá mudo. Tira aí o negócio. Voltou? Deve ter acabado a bateria do fone. Então, o que voltei? Foi. O que foi muito bacana da gente ouvir, né, até esqueci o nome dela, que entrou ontem, eu parei tudo ontem no encontro. Olha, gente, aqui, ó, Madre Nutrifono, qual é o seu nome? Fala. Porque ontem foi sensacional mesmo, o encontro foi sensacional. A gente fica muito feliz, né? E ela falou assim, gente, no caso da criança mais velha, né, ela era fono também, daí ela falou assim, gente, eu nunca pensei que poderia causar tudo isso nessa criança aí mais velha. Causar não, né? Porque a gente não gosta de falar causar, mas ter relação, né? E aí eu parei tudo e falei assim, gente, já valeu o encontro de hoje, porque isso pra gente é muito gratificante, né? Eu, enquanto consultora de amamentação, eu não trabalho com criança mais velha, mas quando eu vejo um caso de uma criança mais velha, gente, como que isso amplia o meu olhar enquanto a minha importância atendendo um bebê, né? Ali nos primeiros dias de vida. Então é muito maravilhoso. Silene estava lá, maravilhosa. E foi uma troca muito rica, né? E eu acho que isso é uma riqueza que a gente tem dentro dos nossos encontros ao vivo. Nosso curso, para quem está entrando aí e não está entendendo nada, que a gente fala, né? A gente é doida assim mesmo. Tem aulas gravadas e a gente tem os encontros também ao vivo de discussão de caso, né? Onde as alunas trazem vídeos, a gente discute, a gente pensa, às vezes a gente traz caso nosso também, enfim. Essa troca é muito, muito, muito bom, sabe? Muito boa, faz a gente crescer, faz todo mundo lá. E é muito gostoso, sabe? Aí, ó, a Aide, você não estava lá ontem, hein, Aide? Aí, ó, assim. Saiu. O encontro de ontem. Sabe? Ó, deixa eu falar aqui que quem está aqui é a Beatriz, que é uma pessoa também que a gente conversa muito sobre as nossas angústias, sobre as nossas vitórias. A gente tem que falar mais de vitória, Beatriz, sabe? A gente tem, graças a Deus a gente tem, só que a gente fica procurando onde é que a gente precisa melhorar. E em breve vai sair artigo nosso, né, Beatriz? A gente vai fazer junto, a gente vai estudar. E eu acho que a gente tem mais para aprender, assim, a esse tipo de relacionamento. O quanto que a gente pode contribuir com outro profissional é importantíssimo. Gente, quanta riqueza que um profissional traz para o outro, né? E quanta coisa que às vezes, eu já falei, acho que
não me lembro, acho que foi negócio de chupeta, e aí veio uma fono falando que não, que a gente tinha que acolher mais. E aí eu fiquei refletindo, falei, é mesmo, né? Porque eu sou categórica e tal. Porque eu me preocupo com uma ferida cirúrgica, mas e o que tá? Então, assim, quem leva a gente a refletir? Como a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? Então, quando a gente traz, é porque tem algum tempo dando resultado positivo, né? Porque resultado sempre vai ter, negativo ou positivo. A gente vai trazer, pode trazer os dois para dizer, ó, a gente andou assim, mas não deu muito certo, não. Mas esse está dando muito certo, né? Então, eu acho que, como diz a minha mãe, para cima do medo é coragem. Mas eu vou complementar, coragem com capacitação, com muito estudo. Não é com achismo que a gente está, né? Lari, eu já vou terminar, porque senão eu não vou parar de falar isso aqui. A gente tem esse problema, né? Uma dificuldade de falar pouco que eu nunca vi, gente. Ai, meu pai. Mas eu vou só responder aqui que a Maria José botou. Que tal vocês chamarem pediatras para serem mais parceiros quanto a indicar a avaliação do protocolo em vez de logo indicar o uso de mamadeira? Eu falo isso, a gente é super aberta, a gente ama todo mundo. E a gente é super aberta a essa troca, né? Com todos os profissionais. Graças a Deus, aqui na nossa cidade, a gente tem, né? Aqui a gente é de Niterói, Rio de Janeiro. A gente tem pediatras que foram nossas alunas, pediatras do Rio, que também fizeram DFO, e isso é muito legal. É uma troca muito bacana, né? Então, de estar mesmo, todo mundo no mesmo barco, todo mundo com o mesmo objetivo de melhorar a vida daquela criança e daquela família, né? Esse é o pensamento. Então, de fato, eu penso que, assim, antes de indicar uma fórmula, eu preciso indicar uma consultoria de amamentação, né? Antes de indicar uma mamadeira, eu preciso indicar uma consultoria de amamentação para eu ver o que está acontecendo, né? Ali naquele caso que eu posso ajudar a melhorar, né? Então, assim, antes de, né, tudo isso. E, de fato, gente, existem profissionais que estão... Irma ainda não falou, a gente tem tempo que não fala essa palavra da curva de aprendizado. Então, existem profissionais que olham e falam assim, bem, esse é o meu momento, eu quero olhar para isso aqui agora, eu preciso saber, estou tendo aqui treta, né, no meu consultório, preciso melhorar isso. Tem outros que não chegaram ainda no momento deles, e, enfim... Né? E a gente vai respeitando também esse momento de cada um, né? Orando, pedindo a Deus para que, de fato, venham mais, que a gente possa trocar mais, para que a gente possa ter essa sensibilidade, né? De entender que existem profissionais que podem caminhar comigo e trazer resultados melhores para as crianças que eu atendo, né? Então, é isso, né? A gente está super aberto, a gente sempre tem essa fala muito sem apontar o dedo, sem ficar falando, olha, não viu, a gente não vai ter essa postura. Não vai brigar, a gente não vai brigar. A gente é da paz. Então, ela fala muito, eu falo muito, a gente se deixar de ficar aqui até amanhã, entendeu? Ó, a Madre Nutrifone colocou assim, vocês até parecem ser fonos de tanto que falam. Minha filha, você não sabe de nada. Não, a gente não aparece fono, a gente é faladeira mesmo, porque a gente ama isso. Mas olha, eu vou colocar aqui, ó, mamadeira, freio e sobre o quanto a gente fala. Mas sabe o que eu quero ouvir de vocês? Porque não dá tempo da gente responder tudo aqui, não. Mas sabe o que eu quero? Eu quero que vocês coloquem um eu se vocês sentiram que algo foi acrescentado. Porque o motivo da nossa live, o motivo dos stories, o motivo do nosso perfil é acrescentar. O motivo de ter o curso, que está lá o link da bio, se quem quiser, quem estiver precisando, essa insegurança que você está sentindo, né? Que a gente fala assim, meu Deus do céu, tô perdida. Se inscreve no curso. Mas coloca assim, ó, se a gente acrescentou um pouquinho na tua vivência, no teu conhecimento, porque aí a gente vai dormir com o coração mais tranquilo, sabe? Mas não, minha, não dá pra gente ficar falando direto, não, gente. Meu Deus do céu. Mas coloca eu aí, gente. Eu quero saber se a gente está ajudando. Quase que 10 horas da noite e tá querendo que a gente fale mais. Como que aguenta? Meu Deus do céu. Gente, Marcela, você foi da primeira turma. Olha isso, gente. Meu Deus. Tanta água já passou embaixo dessa ponte, hein? Ai, muito bom, gente. A gente fica muito feliz, muito feliz. Ai, Ju, maravilhosa.
Gente, vai ter congresso semana que vem. Meu Deus, a gente vai, ó, ver Ju, ver todo mundo. Quem vai no congresso também? Alguém aqui vai no congresso de amamentação da Mami Bem? Alguém vai? Nós estaremos lá. Irma maravilhosa vai estar na mesa falando aí, ó, junto com Suzana Fúcio, só gente boa. Adriana Lacombe, só gente espetacular. Então, ó, beijo, beijo. Quem for no congresso, a gente também, tá? Compra lá. Irma, você tá muda agora. Vai lá, tira foto com a gente e marca a gente. Por favor. Vamos fazer confusão, aquela coisa, tirar foto. Ju, vou te abraçar. Opa, a Elô também vai. Ó, gente, por favor, tá? Deixa eu tirar foto. Gente, a gente nem sei que vai ser esse congresso, nem sei. Vamos lá. Beijo. Ó, beijo.